Boa noite, irmãos, boa noite a todos vocês que nos assistem aí pela internet. Nós estamos aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, no Paraná, e hoje é uma noite muito especial, é o nosso musical de Natal, onde nós vamos apresentar com o tema Seu Nome é Jesus. E nós estamos muito felizes, nós temos muito a agradecer, não é verdade? Quantos aqui têm coisas boas para agradecer ao Senhor? Eu tenho grandes coisas boas para agradecer ao Senhor, grandes livramentos que o Senhor nos deu, não é mesmo? Eu vou pedir que vocês se coloquem em pé. Já viu quem está ao seu lado? Pode dar só um tchauzinho aqui para eles, assim, um tchauzinho. Sejam todos muito bem-vindos. Temos visitantes nessa noite? Sejam todos bem-vindos, visitantes, sejam muito bem-vindos, uma grande alegria ter vocês aqui, amém? Vamos orar, feche seus olhos, se aquiete. Nosso musical hoje com esse tema, Seu Nome é Jesus. Jesus é maravilhoso, amigo fiel, conselheiro, príncipe da paz, nosso Salvador, o nosso Senhor, nosso libertador, amém? Vamos orar nessa noite, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Senhor, muito obrigada. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem feito tantas coisas, Deus, que nós nem vemos, Pai. Mas hoje nós estamos aqui, nós queremos agradecer, Pai. Agradecer a nossa vida, agradecer a nossa casa, agradecer a nossa família, a nossa saúde, que o Senhor, sim, tem preservado a nossa vida, a nossa saúde, apesar de todas as coisas. Pai, muito obrigada. Nós queremos reconhecer, Jesus, que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso libertador, e que Tu és bem-vindo aqui nessa noite. Nós estabelecemos aqui, Pai, a autoridade do Senhor, o domínio do Senhor. Teu Espírito Santo, Pai, tem liberdade de agir hoje aqui, Pai. Enche, inunda esse lugar. Vai já trabalhando em cada vida, em cada coração, Pai. Prepara cada um deles. Senhor, libera os corações, libera as mentes, destampa os ouvidos. Pai, não deixa que nada, absolutamente nada nessa noite venha ser impedimento para que eles entendam verdadeiramente quem é o Senhor Jesus, o que o Senhor fez por cada um de nós, e que nessa noite aqui, Senhor, seja uma noite de salvação, uma noite de cura, uma noite, Pai, que vidas vão se entregar ao Senhor, Pai, vão se render ao Senhor e vão fazer uma aliança de vida com o Senhor, Pai. Hoje aqui, Senhor, é dia de vida, Pai, é dia de salvação, é dia de redenção, Pai. E aí também em cada casa que nos assiste pela internet, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, também vá trabalhando aí em cada vida, em cada lar agora. Aquieta aí eles agora, aquieta os corações, Senhor, e que a palavra, Senhor, que seja ministrada aqui desse púlpito hoje, inunde cada lar, Pai, inunde os nossos corações e faça realmente uma obra de transformação. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Muito obrigada, Jesus. Amém, amém. Vou pedir para vocês se assentarem. Antes de nós começarmos, nosso pastor vai nos dar um aviso. Boa noite a todos, graça e paz. Eu preciso avisar de uma maneira formal que nós ainda estamos em assembleia. Nós abrimos a assembleia no sábado retrasado, de acordo com o edital de convocação que foi estabelecido a abertura da assembleia, e o encerramento vai ser hoje ainda às 20 horas, coincidindo com a nossa festa, o nosso musical de Natal. Então, às 20 horas, eu vou pedir proposta e vou pedir apoio para poder encerrar, e talvez ao final do culto nós já tenhamos os números que vão definir se nós conseguimos aprovar o novo estatuto da nossa igreja. Você que é membro da igreja e está presente, você que foi recebido como membro da igreja numa dessas assembleias, foi batizado, veio por carta de transferência, chegou na igreja por aclamação, não importa, você é membro da igreja, eu quero pedir lá atrás, você vai ver doutor Fabiano, doutora Eldo, Christian, para que eles peguem o seu voto. Não deixe de votar, vai ali dar o seu nome, seu CPF e vote, porque nós precisamos de um quórum qualificado para poder aprovar a nossa assembleia, amém?
Deus abençoe a todos. Nós vamos fazer uns pequenos ajustes, talvez durante o culto, de espaço, porque tem muita gente chegando ainda, mas queremos cumprir todas as regras sanitárias, orientações da nossa Secretaria de Saúde. Amém? Deus abençoe e um bom musical. Aproveite em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o Rei dos judeus, Ele é o Rei de Israel, Ele é o Rei da justiça, Ele é o Rei da história, Ele é o Rei do céu, Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu Rei. Me pergunto se você o conhece? Meu Rei é um Rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir o seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte. Ele é inteiramente sincero. Ele é eternamente constante. Ele é imortalmente gracioso. Ele é imperialmente poderoso. Ele é imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é incomparável, Ele é único, Ele supre força ao fraco, Ele é disponível para o tentado e o atribulado, Ele cura o doente, Ele purifica os leprosos, Ele perdoa o pecador, Ele absolve os devedores, Ele liberta os cativos, Ele defende o fraco, Ele abençoa as crianças, Ele serve o infortunado. Ele considera o idoso, Ele recompensa o diligente, Ele embeleza o humilde. Você o conhece? Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. Seu reino é reto e seu jugo é suave, e o seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você, mas ele é indescritível, ele é incompreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. A morte não pôde dominá-lo e a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é o meu Rei e o seu nome é Jesus. Boa noite, Igreja Batista de Bom Retiro. Eu queria te convidar a você se levantar conosco e celebrarmos essa noite a presença de Deus poderosa que já está aqui nesse lugar, amém? Seu nome é Jesus. Diga comigo, seu nome é Jesus e Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus.
Vamos adorá-lo. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor venceu a morte, Deus. Obrigado que o Senhor está sentado acima do trono de glória, Deus. Obrigado pelo privilégio de estar te adorando essa noite, de estar declarando essa salvação poderosa, esse amor tão grandioso. A morte venceste. Vamos cantar. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo
Aleluia. Só a sua voz mais uma vez. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Adoramos ao Cordeiro. Cordeiro que foi morto. Oh, Jesus.
Pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso. Amém. Quem você está procurando? Quando ele removeu a pedra, toda razão para a dúvida foi removida. Jesus não estava mais ali, pois ele havia vencido a morte. A ressurreição de Jesus Cristo veio para mostrar que ele é o único Deus e verdadeiro. É somente através dele que temos a esperança de que um dia ele irá voltar para nos buscar. Aleluia! Boa noite, igreja! Boa noite! Nessa noite nós celebramos não somente aquele que nasceu, mas que também viveu e ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E você sabe que a ressurreição de Cristo é uma das bases da nossa fé. É o que nos faz estar aqui nessa noite. É a certeza de que nós somos amados, lembrados, e que assim como Jesus Cristo um dia ressuscitou, nós também morreremos, mas ressuscitaremos com Ele. Jesus Cristo, no terceiro dia, após a sua morte, as mulheres vão até o sepulcro, atrás daquele homem, que também era o próprio Deus. Preocupadas, elas estão ali e elas vão ao caminho perguntando: como que a gente vai fazer para tirar as pedras daquele lugar que fecham aquele sepulcro? Mas Mateus capítulo 28 nos relata que um anjo desceu do céu, e quando esse anjo desce, há um grande tremor na terra, e aquele tremor de terra fez com que aquelas pedras se movessem daquele lugar. Mas Jesus não precisava da ajuda de mãos humanas para que ele ressurgisse. Ele não precisava que um anjo descesse e tirasse aquelas pedras para que ele saísse daquele lugar. Mas foi necessário que aquilo acontecesse, por quê? Porque aqueles homens que foram contratados, soldados que foram contratados para estarem ali naquele lugar, vigiando o sepulcro, para que o corpo de Jesus não fosse roubado, vissem a glória de Deus manifesta naquele lugar. E quando Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, e provavelmente Salomé também, porque há um dos relatos que fala que Salomé ali estava, elas chegam naquele lugar e não encontram mais o corpo de Jesus, porque ele havia ressuscitado. Em outro relato bíblico diz que Maria é a primeira a encontrar-se com Jesus, e ela não consegue identificar que é ele no primeiro momento, mas ela se questiona e ouve a voz de Jesus e reconhece que ele está ali e diz: Rabi, mestre. Aquela mulher que havia sido liberta por Jesus, liberta de 7 demônios, uma mulher que havia vivido na prática de muitos pecados, que foi liberta por Jesus, agora é a primeira a ter um encontro com Ele após a sua ressurreição. Que maravilhoso é saber que Deus nos ama e está disposto a nos encontrar todos os dias. Não somente nos encontrar, mas habitar na sua vida, na sua casa. Que maravilhoso saber que Jesus está vivo. Eu vou repetir, você vai dar um aleluia, um glória a Deus. Jesus está vivo. Ele vive. Quando Jesus nasceu, o seu registro foi realizado, ele como cidadão dessa terra, mas quando ele ressurgiu, ele abre as portas da eternidade para que eu e você tenhamos acesso por meio dele, e somente por meio de Jesus é possível herdarmos a eternidade, somente por meio de Jesus Cristo. E nessa noite você pode conhecê-lo mais e mais, porque não é mais um bebê. Ao contrário do que muitos pensam, nós não celebramos um bebê, nós celebramos o Salvador. O Salvador! Maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o meu e o teu Salvador. E Ele deseja te salvar da condenação eterna. Ele deseja te libertar da culpa e do pecado.
somos assediados todos os dias por nós mesmos, pelo pecado, que vem e bate a porta todos os dias. Mas você pode escolher viver a vida com Jesus. Ele, o Verbo vivo, ele se fez carne e habitou entre nós. Existem várias religiões, existem várias pessoas buscando respostas, buscando encontrar a solução, mas só em Jesus você encontrará a paz. Jesus é a paz que você precisa conhecer. Jesus é o tudo que você precisa, hoje e sempre. Há homens que foram considerados como referência de fé e de esperança, mas nenhum deles disse: eu sou a ressurreição. Ninguém disse, mas Jesus afirmou: eu sou a ressurreição. Nós nos preocupamos com este corpo, mas neste corpo nós somos passageiros. Neste corpo nós vivemos todo um determinado espaço, período de tempo, mas este corpo será um dia glorificado. Nosso corpo será perfeito como perfeito é Jesus. Nosso corpo será revestido de glória como Jesus é, como o corpo de Jesus é. E nós não nos preocuparemos mais com doenças, com enfermidades, com pandemias, nada disso. Você pode deixar de se preocupar com essas coisas a partir de hoje, a partir de agora. Se você reconhecer que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que você tenha vida e vida em abundância. Entregue a sua vida a Jesus, confie nele e o mais ele fará. Deus abençoe em nome de Jesus. Está consumado. Cristo veio à terra por uma razão: dar a sua vida como resgate por você, por mim e por todos nós. Ele sacrificou a si mesmo para nos dar uma segunda chance. Você tem ideia disso? Ideia de que o Criador das estrelas preferiu morrer por você a viver sem você? Não foram pregos que prenderam Jesus em uma cruz, mas sim o amor dele por nós. Graça e paz, queridos. Em João, no capítulo 15, versículo 13, a palavra de Deus diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Fala assim comigo: o amor me amou. Em João 8, 28, Jesus ele fala: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo e ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Jesus aqui estava com os fariseus e ele nos mostra que a sua vida de obediência trazia para ele uma convicção de que tudo aquilo que ele fazia, o Pai estava com ele. E quando eu vejo Jesus chorando no Getsemane, declarando: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, eu não vejo Jesus simplesmente pedindo para que Deus o tire da responsabilidade de morrer naquela cruz. Eu creio que Jesus ele conseguiria lidar com a morte física, assim como muitos mártires cristãos fazem ainda hoje. Mas quando eu leio esse texto, essa declaração de Jesus para esses fariseus, alguém com uma convicção de que Deus estava com ele, eu vejo que quando ele pede para o Senhor: se possível, afaste de mim esse cálice, ele estava falando para Deus: Deus, se possível, por favor, me faça com que eu não passe por aquilo que eu nunca passei. O distanciamento do Senhor. Me permita que eu não viva a consequência da desobediência. Não me permita lidar com aquilo que nunca vivi, a consequência da desobediência. Em Marcos, no capítulo 15, versículo 34, a palavra fala que por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani,
que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Essa é a expressão e sentimento de abandono que a consequência do meu e o seu pecado fez com que Jesus se deparasse. A desesperadora sensação de distanciamento de Deus. Mas como Jesus mesmo diz, em João capítulo 10, versículo 17: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Ele entregou a sua vida por nós. Nós pecamos, desobedecemos, destituídos fomos da glória de Deus. O pecado, ele criou uma barreira intransponível entre o homem e Deus. E Jesus, ele foi satisfazer a vontade de Deus, a ira de Deus precisava ser satisfeita, e Jesus decidiu levar sobre si os nossos pecados. Foi por mim, foi por você. A satisfação requerida pelo preço dos nossos pecados foi a morte de cruz, e Jesus pagou. Ele pagou essa morte chamada sacrifício de expiação. Como Isaías no capítulo 53, o versículo 10 diz: contudo, foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa. Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Você é grato por isso? Dê glória a Deus. Em João no capítulo 19, versículo 30, a palavra fala que, tendo provado, Jesus disse: está consumado. Eu não sei se você consegue entender o peso dessa palavra, está consumado. Essa palavra consumada é recheada de uma realidade que Jesus, naquela cruz do Calvário, conquistou para nós. E eu quero que com muita fé você estenda suas mãos agora, para que você receba cada uma dessas promessas bíblicas que estão sobre nós. Está consumado, agora nós temos livre acesso a Deus. Em Mateus capítulo 27, versículo 51, a palavra de Deus diz: naquele momento o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. Está consumado, já não há mais condenação sobre a sua vida, meu querido. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus diz: portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Está consumado. Você e eu, nós temos autoridade sobre principados e potestades. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 19, a palavra de Deus diz: eu lhes dei a autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Está consumado. Nós fomos libertos de uma vida fracassada. Você em Jesus é mais do que vencedor. Você em Jesus é mais do que vencedor, querido. Romanos no capítulo 8, versículo 37, a palavra de Deus diz: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Está consumado. A morte não é mais o final. É simplesmente um meio para uma eternidade ao lado daquele que ao terceiro dia ressuscitou. Atos no capítulo 2, versículo 21, a palavra diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você sabe qual é o nome dele? Fala bem alto: o seu nome é Jesus. Se você é grato por esse Jesus, levante suas mãos e aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe. Quando mãos se estenderam e vozes pediram, Jesus respondeu com amor, porque para ele as pessoas são preciosas. Muitos daqueles que ele curou jamais diriam obrigado, mas ele curou mesmo assim. Alguns daqueles que hoje pediram pão clamariam por seu sangue meses depois, mas ele os alimentou mesmo assim. Quando Jesus diz que vai cuidar de você, ele está falando sério. Todos os dias ele satisfaz necessidades diárias de maneira miraculosa. Ele o fez no passado, ainda o faz
e o fará por você. Graça e paz, igreja amada do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, como é bom adorar ao Senhor, como é bom servir ao Senhor. Quando nós olhamos para isso que Jesus fez, esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, eles estão nos 4 evangelhos de Jesus. E em João, capítulo 6, diz que Jesus, ele vai e pega um barco e vai para o outro lado da Galiléia, para Tiberíades. E chegando lá, uma multidão seguiu a Jesus. As multidões seguindo, as multidões continuam seguindo a Jesus. Nós temos aqui nessa noite uma multidão aqui. Dentro daquilo que foi liberado, da capacidade da igreja, nós temos aqui uma pequena multidão que ainda segue ao Senhor Jesus Cristo. Sabe por que nós seguimos ao Senhor Jesus Cristo? Porque Ele faz milagres, sim. Mas o maior milagre que Ele fez na minha vida e na tua vida é nos dar uma nova vida, é transformar, é nos libertar do pecado, e Ele continua fazendo isso. Jesus, quando Ele pega os pães, quando Ele pega os peixes, 5 pães e 2 peixes, Jesus, Ele olha para o céu, Ele consagra ao Pai, e Ele abençoa aquilo que está nas mãos dEle, e quando Ele abençoa, aquilo multiplica. E eu fiz uma conta muito rápida, muito rápida. Jesus tinha 5 pães, tinha mais de 5.000 pessoas. A cada 1.000 pessoas, um pão foi dividido com aquelas pessoas, foi multiplicado, dividir não, multiplicado. Só que quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Deus vai fazendo isso. Ele pega um homem chamado Abraão e ele multiplica a linhagem dele, e diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra, e ele dali traz uma nação. Ele forma uma nação a partir de Israel, das 12 tribos de Israel, ele forma uma nação. E 2 Reis, capítulo 4, tem uma viúva que perde o seu marido e ela está angustiada. Ela está muito triste. Ela está com medo de perder o único bem que ficou para ela, que eram os seus 2 filhos. E esse Jesus que multiplicou os pães e os peixes, multiplicou o azeite da botija daquela mulher. E não faltou. E não faltou. E esse Jesus que multiplica pães e peixes, é o Jesus que está aqui nessa noite. E Ele quer multiplicar a vida na tua vida. Ele quer multiplicar a vida e esperança na tua casa. Ele quer multiplicar o amor dEle na tua história. É esse Jesus que multiplica, que pega aquilo que nós temos tão pouco, que para nós é pouco. Para mim e você, 5 pães e 2 peixes podia ser insignificante no meio daquela multidão. Mas para Deus não é insignificante. Porque eu sirvo um Deus que faz milagres, sim. Eu sirvo um Deus que é provedor, sim. Eu sirvo um Deus que pega daquilo que é pouco e faz e traz o suficiente para alimentar, não apenas aqueles 5.000 homens. Sabe por quê? Jesus continua sendo nosso alimento hoje, Ele continua me alimentando, Ele continua te alimentando com as palavras vivas que saem da palavra dEle, da própria Bíblia. Jesus, Ele tem feito o sobrenatural nas nossas vidas. E nesse momento eu quero te convidar a você pensar sobre tudo isso. Naquele momento que Jesus pega os pães e parte e dá graças a Deus, Ele está multiplicando. E esse momento é o momento em que nós vamos consagrar os nossos dízimos, e nós vamos consagrar nossas ofertas. Nós vamos abençoar, sabe por quê? Porque aquilo que você vai ofertar, aquilo que você vai trazer aqui no gasofilato, aquilo que você vai ofertar a Deus aqui no altar, sabe o que vai acontecer? Você tem alguma dúvida do que vai acontecer? Eu vou te dizer o que vai acontecer. Vai multiplicar, vai multiplicar. Assim como não faltou azeite naquela viúva na casa dela, não vai faltar azeite nem trigo para você. Não vai faltar, porque Ele vai multiplicar. E Ele vai multiplicar nas nossas vidas. E Ele tem multiplicado o amor dEle até hoje. E Ele vai continuar multiplicando. Eu quero convidar a igreja, fique de pé. Atrás aí do bolsão, aí tem os envelopes, você pode pegar, preencher. Coloque o teu dízimo, coloque a tua oferta. Você pode fazer também, nós temos um QR Code. Você pode fazer também através do aplicativo da igreja, do site da igreja. Não deixe de participar, não deixe de semear a multiplicação, porque
porque Deus está multiplicando e Ele vai continuar multiplicando não apenas aqui na IBBR, mas na tua casa e na tua vida. E enquanto nós estivermos louvando, enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, eu quero te convidar, você vai vir à frente, você vai consagrar o teu dízimo e a tua oferta. Tanto a minha esquerda como a minha direita, nós temos máquina do cartão de crédito, você pode ofertar. Saia do teu lugar, consagre ao Senhor, cantando, celebrando, adorando, e volte para o teu lugar que nós vamos orar por você. Incrível graça que o Senhor derramou sobre nós. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Declare digno é o Cordeiro de Deus, aquele que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, incrível graça é. Veio além do amor, tomou meu lugar, levou a minha cruz.
vamos orar, quero te convidar, coloque a mão no teu coração. Agradeça a Deus. Agradeça pelo milagre da vida. Agradeça porque o amor dele te alcançou. Agradeça porque ele tem multiplicado pães e peixes na tua vida. Ele tem multiplicado o amor dele na tua vida. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor pela tua família. Qual foi a última vez que você orou pela tua família ou com a tua família? Agradeça a Deus pela tua família. Amado Espírito Santo de Deus, como é bom te servir, Senhor. Como é bom sentir o teu amor. Como é bom ser amado pelo Senhor. Como é bom ser chamado de filho. Porque sabemos que temos um Pai bondoso. Um Pai que multiplica pães. Um Pai que multiplica peixe. Um Pai que multiplica amor. Um Pai que multiplica salvação através do teu Filho Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa noite. O Senhor é um Deus que atrai multidões, Pai. O Senhor tem atraído multidões nesse tempo também. Abençoa cada vida, cada família que está aqui nessa noite, Pai, adorando ao Senhor. Abençoe aqueles que estão em casa, Pai, com as suas famílias reunidos, aqueles que talvez estejam sozinhos nesse momento, que eles sintam o abraço do Senhor. Que cada vida, que cada coração possa ser tocado agora nesse instante, Pai, pela presença do Teu Espírito Santo, Pai. Traz vida, traz ânimo, traz disposição, traz esperança, traz fé, traz restauração, traz do Teu amor, Senhor, em nome de Jesus, que cada vida possa agora sentir a Tua presença, possa sentir o Teu toque restaurador, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Pessoas estão esperando uma resposta do Senhor, então vem com a Tua providência, traz a Tua resposta, Senhor. Mas que principalmente, que o nosso olhar, que o nosso foco, que a nossa direção, o nosso olhar esteja em direção à cruz. Porque quando nós temos um encontro com o Teu Filho Jesus na cruz, a nossa vida é transformada, Pai. Nós passamos das trevas para o reino da luz. Nós somos transformados de glória em glória, Pai. Para o louvor do Teu nome, Senhor. Pai, eu quero consagrar agora ao Senhor os dízimos e as ofertas, Senhor. Pai, dentro desses envelopes, Senhor, vai um pouco da história de cada um, Senhor. Vai das alegrias, vai as tristezas, as dores, mas vai também a esperança e a confiança no Senhor. É isso que tem dentro desses envelopes, muito mais do que valor, recurso financeiro, Pai. Ali tem a nossa confiança em Ti, que o Senhor tem provido as nossas necessidades. E o Senhor jamais vai nos desamparar. Abençoe a Igreja Batista do Bom Retiro, abençoe cada família, abençoe aqueles que nos assistem também pela internet. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se sentar. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus não veio como um clarão de luz, nem como um conquistador inacessível, mas como aquele cujos primeiros choros foram ouvidos por uma moça simples e um carpinteiro sonolento. Ele podia segurar o universo na palma da mão, mas abdicou disso para flutuar no ventre de uma virgem. O texto de Hebreus 3, Hebreus 4, Hebreus 6 e Hebreus 8 lembram que Jesus era o sumo sacerdote que estava no céu. Lá no céu há um grande tabernáculo construído pelas mãos do próprio Deus, dos quais Jesus é o sumo sacerdote. E mesmo assim, ele abre mão disso, dizendo: segurem as pontas aí, eu tenho uma missão para realizar. E desce. Vem para uma cidade pequenina, de terceira ou quarta importância, numa província romana, no fim do mundo então conhecido, junto a uma pequena família que estava sendo composta por um homem de labores comuns e de uma mocinha, que tinha no máximo seus 15 anos, que nem era uma família ainda,
tinham um compromisso e que a partir dali começavam a ser. É esse o sumo sacerdote. Esse é o Filho amado do Pai. E nesse ambiente é que Jesus vem. Nós vimos aqui Maria, uma jovem, José, um homem também jovem, começando a sua vida com todos os desafios, recebem a missão preciosa de cuidar do Messias. Se você não notou na caminhada até agora, nós estamos fazendo uma retrospectiva, relembrando quem Jesus é. A nossa esperança é renovada na ressurreição, como o pastor Kekros nos lembrou. A nossa salvação é relembrada na morte de Jesus, como o pastor Igor nos lembrou. O nosso sustento é lembrado pelo pastor Marcos, como Jesus nos sustenta dia após dia. Mas eu vim lembrar que Jesus se fez menino, se fez homem, se fez como um homem comum. Um homem que na sociedade talvez nós iríamos hoje olhar e dizer, esse é o típico que vai receber, sei lá, uma Bolsa Família, vai estudar numa escola pública, vai ser um homem dos mais simplórios possíveis. E foi assim que o Messias veio, para que todos pudessem encontrar nele uma marca de identificação. Mas Jesus vem com também uma carga por trás. O texto de Lucas, capítulo 2, versículo 14, diz assim: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo e, louvando a Deus, dizia: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele concede o seu favor. Vocês me conhecem. Quando eu acho uma palavra, eu vou atrás. Você sabe quantas vezes aparece na Bíblia exército celestial? Vai aparecer mais uma vez lá em Isaías 40, dizendo que Deus comanda as estrelas como um exército celestial. Em nenhum outro momento aparece a expressão exército celestial. Isaías, já no capítulo 37, diz que um anjo matou 185 mil soldados assírios, soldados profissionais, soldados bem treinados, e 185 mil foram mortos por um anjo em uma noite. E só sobraram alguns soldados porque eles precisavam contar a história. Essa é a força de um exército celestial. Você consegue imaginar? Se um anjo é capaz de matar 185 mil dos melhores soldados do mundo, o que poderia fazer um exército celestial? Mas quando o exército celestial sai do céu e vem à terra, eles vêm para isso, para anunciar a mensagem de Jesus, que é trazer paz aos homens de boa vontade, aos homens de boa fé, aos homens, como disse aqui, aos homens do qual Ele derrama o seu amor. Esse é o Jesus, e essa é a celebração que os céus trazem. Os anjos vieram cantando o nascimento de Jesus. Ele devia estar ali chorando, como todo bebê, meio esperneandinho, né? Não estava assentado em um lugar muito cômodo, no melhor possível dentro da situação, mas os anjos vieram cantando e celebrando. É por isso que nós, em todo momento, quando ofertamos, quando estamos tristes, quando estamos alegres, nós devemos fazer exatamente o que fizemos nesta noite: cantar e louvar ao Senhor. Nós ainda não terminamos, mas a Bíblia conta que haverá que permanentemente esse coral no céu ficar cantando. E houve um momento de silêncio, lá na cruz, quando os céus se calaram, o coral se calou. E vai haver mais um momento em que o coral celestial, desse grande exército celestial, vai parar. Sabe quando? No dia que nós chegarmos lá. No dia que nós chegarmos no céu, o coral vai parar e contemplar, porque aí nós poderemos chegar lá cantando. Até lá a gente vai ensaiando. Alguns ensaiam bem, cantam bem,
Alguns, como eu, vão treinandinho e vão cantar lá no fundinho, que não cantam tão bem assim. Mas o dia que nós chegarmos no céu, nós vamos poder finalmente prestar o devido louvor. Provavelmente a minha voz será mudada até lá. Ou talvez eu nem consiga cantar, porque o nó na garganta vem. Mas o nó na garganta vem porque são palavras de verdade. Desculpe. Terá um dia em que o nosso louvor chegará plenamente ao céu. Até lá a gente vai cantandinho, superando dor, superando tristeza, superando seja qual for a dificuldade. Até lá, até o dia em que nós cantarmos com os anjos, Deus vai nos abençoando. Por isso nós ainda não terminamos o nosso canto, nós ainda não terminamos o nosso culto de Natal. Mas na próxima música, nós ainda vamos ter mais um vídeo, nós ainda vamos ter a palavra do nosso pastor, mas nós ainda vamos ter uma música. E eu queria te convidar, naquela música, então, para que você fizesse como eu tenho feito desde o início, cantado, orando a Deus, entregando a sua vida ao Senhor e relembrando toda a trajetória que nós estabelecemos até aqui. Não há homem que não possa ter a sua história identificada em Cristo. Use isso, aproveite isso. Cristo entende plenamente quem você é, entende plenamente cada uma das suas dores, entende plenamente cada uma das suas necessidades. E se fez menino para poder você entregar isso aos pés da cruz. Isso não é vergonha, isso Ele faz por amor. Aproveite disso. Deus abençoe. Se você fosse Deus, dormiria sobre a palha? Beberia leite materno e usaria fraldas? Eu não, mas Cristo sim. Ele deixou de comandar anjos para dormir sobre a palha. Deixou de dirigir as estrelas para apertar o dedo de Maria. Quando viu o tamanho do útero, poderia ter desistido. Quando percebeu como suas mãos seriam pequenas, quão suave seria sua voz, quanta fome o seu estômago sentiria, poderia ter desistido. Ao primeiro sinal do mau cheiro do estábulo, diante da primeira rajada de ar frio, na primeira vez em que arranhou o joelho, ou assou o nariz, ou comeu pão queimado, poderia ter virado as costas e ido embora. Quando viu o chão poeirento da sua casa em Nazaré, quando José lhe deu uma tarefa a cumprir, quando seus colegas da escola cochilaram durante a leitura da Torá, a sua Torá, em qualquer momento ele poderia ter dito: chega, já basta, eu vou para casa. Mas ele não fez. Ele não fez isso, porque ele é amor. Ele escolheu nascer para morrer por você. E o seu nome é Jesus. Amém. Boa noite e um Feliz Natal. Sem quebrar a essência dessa grande festa, eu preciso avisar de maneira formal que a votação da Assembleia está encerrada. E nós vamos encerrar a Assembleia ao final do culto. Amém? O Natal, ele liga a manjedoura à cruz. Aqui vocês perceberam que fizemos uma história contada de trás para frente. Nós voltamos o relógio e nós mostramos a ascensão de Jesus naquele dia. Jesus, ele é levado aos céus e ele cumpre o que o Salmo 24 já profetizava. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levante-se, ó portais eternos, para que o Senhor poderoso, o Deus da glória, entre. A manjedoura está ligada à cruz, assim como o túmulo vazio
também está ligado ao trono, porque o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. O nosso Deus morreu. Deus, como disse Isaías capítulo 40, a partir do verso 12: a quem vocês me compararão? Deus, ele pega uma fita métrica e ele mede o universo como quem mede a palmos. Ele pega os oceanos do mar nas conchas da mão. Esse Deus que fez o planeta, que fez a galáxia, que fez as galáxias, as supernovas, os buracos negros, que fez todas as estrelas do céu, esse Deus se fez gente, ele se tornou assim, um óvulo fecundado. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, um Deus que é incomensurável, é um Deus de um tamanho que ele alcança, e ele diz, olha, as ilhas são como o grão de areia que fica na balança, porque eu estou medindo os montes da terra em balança de precisão. Esse Deus se fez tão pequeno, esse Deus se reduziu a um bebê, e é isso que nós estamos celebrando hoje. Nós celebramos o Natal, e eu ouso dizer que a única festa que sobrou para a gente festejar é a Páscoa além do Natal. Muita gente deixa de celebrar o Natal. Tem muita gente hoje contaminada pelo mesmo vírus de Herodes. Herodes era o rei dos tempos que Jesus nasceu. Ele também não gostou dessa história de Natal e mandou matar os meninos de Belém. Jesus, esse Deus que se fez ser humano, que se fez bebê, ele veio por uma razão. Pôncio Pilatos, em seu julgamento cruel, naquela sexta-feira chamada de Santa, pergunta: tu és o rei dos judeus? E ele responde: para isso nasci. O nascimento teve uma razão. Para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. O seu nome é Jesus. O seu nome é Alfa e Ômega. O seu nome é princípio e fim. O seu nome é videira verdadeira. O seu nome está lá em Isaías, capítulo 9, a partir do verso 6. Porque um menino nos foi dado, um filho nos nasceu. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus inaugura a eternidade. Quando? Quando ele vence a morte. Por que nós celebramos o Natal? Porque assim como a ascensão diz que o nosso lugar não é aqui, porque um dia o Senhor vai vir nos buscar. Pode começar a se despedir das coisas que você tem, daquilo que você conquistou, das vitórias, dos seus troféus, porque um dia, num piscar de olhos, uma trombeta vai soar, e a gente vai deixar isso para cá, mas aí também vai deixar as nossas derrotas, os nossos fracassos, as nossas decepções, as nossas tristezas, os nossos tropeços também ficam. Jesus nasceu para dizer que o nosso lugar não é nesse mundo. Ele diz: o meu mundo não é esse mundo. Se o meu mundo fosse esse mundo, eu pediria ao meu Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos, mas o meu mundo não é aqui. Jesus, Ele vem da eternidade para esse lugar onde o tempo nos consome. O tempo é um inimigo que começou a nos consumir, a nos devorar, desde o Éden.
Ali no Éden, a morte entra na gente. Ali no Éden nós somos limitados. O pecado colocou um fim na existência da eternidade. Por quê? Porque no dia em que você desobedecer, no dia que comeres do fruto, você vai morrer. E Jesus veio para trazer a eternidade de volta e colocá-la dentro do nosso coração. Jesus, ele nasce sim, como ele disse para Pilatos, ele nasce para morrer. Ele nasce para ser castigado, ele nasce para ser chicoteado, para ser cuspido, para ser esmurrado, para receber uma coroa de espinhos, para sangrar até a morte. Ele nasce para que o meu pecado, as minhas culpas, os seus pecados, as suas mazelas, fossem tiradas de você. Ele abre uma nova dimensão. Esse bebê, Jesus, quero contar um segredo para você. Ele não é mais um bebê. Esse bebê, ele cresceu diante de Deus e diante dos homens. Esse bebê, ele fez maravilhas e sinais. Ele multiplicou sim pães e peixes. Ele fez cegos verem, mudos falarem, e aleijados pularem de alegria. Ele ressuscita a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Ele ressuscita Lázaro, e ele diz: Lázaro, vem para fora, porque esse bebê tem um nome, o nome dele é Jesus, e Jesus é sim a ressurreição e a vida. Milagres são sinais claros de que Deus operou no nosso mundo. Ele quebra leis naturais, ele quebra regras da natureza, ele anda sobre águas. Ele faz a pele daquele general leproso da Síria, chamado Naamã, se tornar a pele de um bebê. Esse Deus, ele cabe, ou ele coube, dentro de uma manjedoura. A manjedoura é um coxo, onde os animais se alimentam. E esse foi o sinal que foi dado àqueles homens na noite de Natal. Os anjos aparecem não para os nobres, não para os intelectuais, não para os inteligentes, não para os formadores de opinião. Ele não apareceu para a imprensa, ele não apareceu para o rei, ele apareceu para pastores. Mas eles trazem uma boa notícia. Hoje vos anuncio que vos é nascido o Salvador. Eu trago novas de alegria. Se alegrem, se alegrem, festejem, porque o céu está em festa. E aparece uma multidão de anjos celebrando: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, porque o príncipe da paz nasceu. O príncipe da paz, ele nasceu num dia que você não sabe qual é o dia. A gente faz a festa ou celebra a festa na véspera do dia 24 para o dia 25, por inúmeras razões, inclusive culturais. Mas todo dia que Cristo nasce no coração de alguém, ali é Natal. Hoje pela manhã, após um sermão maravilhoso que o nosso pastor de família ministrou, uma senhora me procurou e falou: eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu fiz uma oração com ela de confissão. Hoje foi Natal para aquela senhora. O nosso Deus não foi pego de surpresa. A história do nascimento de Jesus, você vai lendo as escrituras, você dá a impressão assim, que foi algo assim que não tinha sido combinado. Porque ele nasce numa gruta, num buraco, gente. Quando você entra naqueles buracos ali da cidade de Belém, se você sofre de claustrofobia, você vai ficar doente ali dentro. E ali ele pega uma manjedoura emprestada. Jesus, ele, quando entra em Jerusalém, ele entra sentado num lombo de um jumentinho emprestado. Quando Jesus ele é sepultado,
ele usa uma cova, uma tumba também emprestado. E você fala assim, será que Deus não sabia disso? Querido, olha, o Natal, ele vem sendo profetizado desde o Gênesis. E a vitória de Jesus vem sendo profetizada por todos aqueles que anunciam, todos os profetas, todos os sacerdotes, todos os escritores bíblicos apontavam para um só, para Jesus. O seu nome será Jesus. O tabernáculo, onde o sacerdote entra para ter comunhão, para ter intimidade, para se encontrar com Deus, é cheio de símbolos. Tem ali a mesa do pão, ou dos pães da proposição. Por quê? Porque Jesus é o pão da vida. Aquele que se alimenta, aquele que se come de mim, nunca mais vai ter fome. Ali tem o candelabro, a menorá. Ali tem aquele candelabro com 7 luzes. E Jesus é a luz do mundo. Aquele que crê em mim, não andará em trevas eternamente. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, ninguém vem ao Pai. A única esperança que nós temos está no Natal. A única esperança que a humanidade tinha era no nascimento desse que é o Rei da Glória. Deus, ele se despede da glória. Deus, ele se despe da glória. Deus se desnuda da glória. Nasce pobre. Ele nasce como um bebê, gritando. Porque ele tem uma razão de ter nascido. A razão dele ter nascido foi nós. Foi cada um de nós. Se aqui na terra só tivesse um morador, e esse morador fosse você fosse o único habitante desse planeta, Deus te amou de tal maneira, e te ama, que ainda assim, Ele enviaria Jesus, para morrer naquela cruz, no teu lugar. O Natal, não é um dia para você não celebrar. Natal, pelo contrário, é um dia para você festejar. Festejar o nome que é sobre todo nome. Porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Ele é o Senhor. O Natal é o tempo da gente entender que Jesus, Ele é o maravilhoso conselheiro. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, verso 3, que nele habita toda a sabedoria. O nosso Deus é um Deus forte. Alguns teólogos do novo evangelho têm pregado um Deus enfraquecido, mas o nosso Deus é um Deus que nem a morte pôde contê-lo. E se você tiver um tempo e ler o livro do Apocalipse, em Apocalipse, Jesus é o Cordeiro que venceu. No livro do Apocalipse, é uma revelação linda, que mostra o desfecho da história da humanidade, o desfecho da história desse menino anunciado, desse bebê anunciado, desse Jesus Cristo, aonde ele derrota o inferno, aonde ele derrota os inimigos do Senhor, os inimigos da igreja, aonde ele é glorificado, e aonde nós somos levados junto com ele, para um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais dor nem choro, onde não haverá mais sepultura e nem mais maldição. O nosso Deus é o Pai da eternidade. Jesus, Ele inaugura a eternidade para mim, inaugura a eternidade para você. Os nossos corpos, um dia vão para a sepultura. Ao homem é dado morrer apenas uma vez, depois vem o juízo. Mas, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o Pai da eternidade diz que você passou da morte para a vida.
e aquele que crê em mim jamais verá a morte. Quando o crente morre, ele não vê a morte, ele vê Jesus. Jesus não é só o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. A confusão dentro de nós, o coração se debatendo, o coração em agonia, essas mentes tribuladas, a vida em confusão, a vida sem paz, ou a vida vivendo em guerra. Irmãos que não falam com irmãos, cônjuges que um dia fizeram uma aliança no altar de Deus, que se odeiam, que se divorciam, que se separam, que se descartam, não vivem dentro do reino do príncipe da paz. Mas as guerras, elas têm um fim. Aliás, quando a Bíblia fala sobre isso, no Salmo 42, ele dá fim a todas as guerras, até os confins da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele lança fora os carros de guerra. O nosso Deus, ele é esse bebê. Ele se fez um menino, sabe para quê? Para tirar do nosso coração a guerra que nós tínhamos com o próprio Deus. Ele desfez esse combate, essa resistência que nós temos de buscar ao Senhor. Ele abriu um novo caminho pela sua morte. Esse bebê cresceu, morreu, rasgou um véu que nos separava do Pai que está no céu e nos conduziu a um tempo novo. Celebre o Natal, porque o seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a Igreja Batista de Bom Retiro. Deus abençoe a sua vida e um Feliz Natal. Mas eu quero orar por você. E eu queria que você ficasse em pé, em nome de Jesus. Estamos cumprindo as regras da saúde. Mas se você puder e quiser abraçar a sua própria esposa, o seu próprio filho, nesse momento, sua filha, você pode fazer. Hoje é dia de paz. Tem uma canção que diz: noite feliz, noite de paz. É dia da gente pedir perdão. É dia da gente perdoar. Você pode pedir perdão para quem está perto de você? Você pode olhar para quem está perto e falar assim: você me perdoa? Fala assim: mãe, você me perdoa? Pai, você me perdoa? Você pode olhar para o seu esposo, para a sua esposa e dizer: você me perdoa? Porque Jesus, ele também trouxe perdão. Feche seus olhos. Se você quer receber Jesus hoje, você quer fazer uma aliança, você é visitante, você quer receber Jesus hoje como seu Senhor e Salvador, para que o Natal do Príncipe da Paz se cumpra na sua vida, você pode colocar a mão assim no seu coração, só isso. Eu quero Jesus, eu quero esse Deus na minha vida. Você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso onde você estiver, porque Jesus vai encontrar um lugar no teu coração, como Ele encontrou um lugar para nascer naquela manjedoura em Belém. Deus e Pai querido, é no nome do teu Filho amado, é no nome do Deus forte, do maravilhoso conselheiro, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz, é no nome de Jesus que hoje nós escolhemos celebrar, nós decidimos festejar o Natal, sim, festejar o dia que Deus se fez gente, festejar um dia em que o Criador, que criou a terra, que criou o mar, que criou as estrelas, que semeou a vida, que soprou o fôlego da vida em nós. Esse Deus que tudo fez, veio nos visitar. Esse Deus que se fez um bebê, que cresceu,
que fez milagres, que foi crucificado, que ressuscitou e que subiu aos céus, esteve conosco. Nós te louvamos, entregamos toda a nossa história ao Senhor. Fazemos com o Senhor hoje uma aliança. Fazemos com o Senhor hoje uma aliança. Assim como sabemos que o túmulo está vazio e o trono está ocupado, um dia, assim como fizemos hoje, também te adoraremos, com o Senhor assentado no alto e sublime trono, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos e um Feliz Natal em nome de Jesus. Vamos continuar?